2022, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em uma decisão de 5-4, anulou uma decisão histórica que havia estabelecido, em 1973, o direito constitucional ao aborto no país. E, com isso, encerrou-se meio século de proteções relativas aos direitos reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos. Essa decisão foi muito controversa, mas, por outro lado, já era esperada do tribunal, conforme se configurava naquele momento. E essa decisão autorizou os estados a estabelecer leis próprias relativas ao aborto sem qualquer conflito legal. E com a decisão da Suprema Corte, a estimativa era de que quase metade dos estados assumem unidades, né, nos Estados Unidos, iriam proibir ou restringir rigorosamente as possibilidades de aborto. Isso porque a referência passou a ser uma nova lei de aborto altamente restritiva do estado do Mississippi. E isso teve uma grande repercussão na sociedade civil, com muitas manifestações de grupos variados. Analisando a questão da perspectiva dos efeitos em forma de crise de saúde nos Estados Unidos, os democratas se viram com uma carta bastante importante nas mãos para contrapor a ofensiva dos republicanos, que tentam assegurar maiorias no Congresso. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando mais um número do programa do Diálogos INEU, uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa emblemática decisão que suspende um direito muito significativo para as mulheres, em particular, e os possíveis impactos disso nas eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos. E para nos ajudar a refletir sobre esse tema, nós convidamos a professora Débora Prado, da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e é também pesquisadora do INCT para estudos políticos sobre os Estados Unidos. Muito bem, professora Débora, com a decisão que está sendo chamada nos Estados Unidos de Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, o entendimento da Suprema Corte passa a ser de que a Constituição dos Estados Unidos não confere o direito ao aborto. E essa nova decisão do tribunal, ela anulou tanto aquela famosa decisão de 73, que ficou conhecida como Roe versus Wade, quanto uma outra decisão que havia sido aprovada em 92, que ficou conhecida também como Planned Parenthood versus Casey, e com isso conferiu aos estados autonomia absoluta para regulamentar a questão do aborto. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa nova decisão, de forma que destacasse como isso se expressa em termos de direitos subjetivos e objetivos, né? Então, estamos falando aí em termos jurídicos, e também destacando o contexto em que ocorreu essa decisão. Eu acho que isso é importante contextualizar, porque a gente viu, já conversou sobre isso aqui no programa, com uma outra colega nossa, né, a Celi Cook, que realmente a mudança ideológica da Suprema Corte durante o governo Trump, que terminou aí por nomear a juíza Amy Coney Barrett em 2020, isso possibilitou concretamente que os conservadores fundamentalistas dos Estados Unidos pudessem desafiar o entendimento anterior da Suprema Corte, de que a Constituição dos Estados Unidos conferia, sim, o direito de se fazer um aborto. A gente já conhecia as posições anti-aborto da juíza Amy, que lá atrás, ainda na década de 90, ela escreveu artigos, né, e em um dos artigos ela coloca, abre aspas, o aborto é sempre imoral. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, trouxesse aqui para a gente os seus destaques sobre essa nova decisão, né, e esse contexto aí em que se aprovou essa nova lei. Por favor, fique à vontade, muito obrigada já pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria, uma honra participar aqui desse programa, do debate aqui no INEU, e também dividir, né, a discussão com você de um tema tão importante, né, que tem impactos também. A gente pode depois, em um segundo momento aqui da nossa conversa, falar sobre os impactos que a decisão da revogação da lei, né, da Roe versus Wade, como você disse muito bem, do entendimento de 73, tem em outros, num plano global também, né? Inclusive com impactos aqui na discussão
no Brasil, nesse debate nacional sobre a questão do aborto, né? A Celi, como você mencionou, inclusive, eu vou mencionar ela aqui também, a Celi fez um importante texto para o OPEU, né, no qual ela vai discutir sobre como aconteceu essa decisão, né, a anulação e a derrubada dessa lei agora, que aconteceu recentemente no mês de junho, e como é muito emblemático, né, essa derrubada dessa legislação, né? Ela acontece, como você mencionou muito bem também, Nilson, em um contexto de polarização política e de recrudescimento da extrema-direita norte-americana, sobretudo no governo do Trump. Não foi uma surpresa, existia essa expectativa de que haveria essa derrubada da lei durante ali o governo do Trump, principalmente porque, como você disse, a Suprema Corte vai ganhar um caráter muito mais conservador com a indicação da Amy Barrett, e aí a gente perde um equilíbrio histórico dentro da Suprema Corte, né? Então, nós tínhamos juízes progressistas, juízes conservadores e juízes moderados. Então, o entendimento que a gente tem agora, né, observando não só a questão dos direitos reprodutivos, mas existe uma discussão sobre os impactos de revogar outras legislações, como a que está vinculada ao casamento homoafetivo. Então, é uma discussão também que fica em aberto com essa derrubada desse entendimento, né, da Suprema Corte. E seria a herança aí do Trump, né? Então, o Trump saiu da presidência, mas o trumpismo permanece, né, com muita força, e esse conservadorismo dentro do judiciário norte-americano tem tido impactos importantes no debate sobre direitos humanos, sobre direitos reprodutivos, liberdades individuais, de modo geral. Bom, a decisão, acho que vale a pena falar assim, que não foi uma surpresa, e um pouco antes da decisão final, vazou na imprensa, né, o relatório do juiz Samuel Alito, foi ele quem redigiu o entendimento de que a Suprema Corte deveria voltar atrás nessa jurisprudência dos últimos 50 anos, né, sob o argumento de que era inconstitucional. E já existia um movimento dos governos estaduais para que eles promulgassem leis que restringissem os direitos ao aborto, para que isso fosse parar na Suprema Corte, né? A decisão, ela deu, como você disse também muito bem, ela deu um respaldo para os governos estaduais, né, que têm medidas restritivas e que vem avançando em ampliar mesmo as restrições a um aborto, com uma série de medidas restritivas que vem sendo, né, que vem ganhando mais intensidade no período mais recente, nos últimos 4, 5 anos, né? Tem um site que eu recomendo, que é bem interessante, que faz um levantamento de dados sobre quais são os estados nos quais o aborto é totalmente banido, no qual existem restrições ou no qual ele é permitido, que é o Center for Reproductive Rights. Depois a gente pode colocar, né, na descrição essas referências, mas lá eles já mostram que 22 estados, né, eles têm uma completa proibição do aborto nos Estados Unidos a partir desse entendimento da Suprema Corte, né? Então, a gente não tem uma lei, né, não existe uma lei federal nos Estados Unidos que seria a solução do problema, né, que regulamente a questão do aborto. Então, como isso não foi aprovado no Congresso, houve um movimento do governo Biden logo na sequência da decisão em junho, nos meses subsequentes, houve um movimento para tentar aprovar uma lei que regulamentasse o aborto nos Estados Unidos, mas ela passou na Câmara dos Deputados, mas ela não foi aprovada no Senado. Então, a batalha acaba ficando sempre nessa discussão de qual que é a autonomia dos estados para regular o debate sobre direitos reprodutivos, né? E aí a Suprema Corte volta atrás numa decisão, e aí o juiz justificou, né, o Samuel Alito na decisão dele, e aí fica a referência que eu gostaria de indicar do texto da Celi, no qual ela vai fazer um histórico, né, de como aconteceu essa derrubada, o que foi essa lei, mas uma questão assim interessante, né, que justificaria, né, esse retorno, foi inclusive uma comparação assim super absurda que foi feita de que existia uma lei de segregação racial nos Estados Unidos e que essa lei de segregação racial ela foi derrubada por se entender que ela era inconstitucional. Então, da mesma forma como a Suprema Corte voltou atrás com a lei de segregação racial no período anterior, então seria possível a Suprema Corte voltar atrás
no caso do debate sobre direitos reprodutivos, né? Um histórico também que eu acho que é importante colocar é que essa lei foi discutida na Suprema Corte por conta da aprovação em 2018 de uma lei do Mississippi que deu abertura, né, para um levante subnacional, né, de governos estaduais contra o aborto, né? A lei do Mississippi, ela restringiu o aborto após 15 semanas. Depois ela foi seguida de uma outra decisão muito polêmica também, que foi a decisão do Texas em 2021, quando o Texas ele proibiu qualquer tipo de aborto, mesmo sem nenhuma exceção, mesmo em casos de estupro ou de incesto ou de ameaça para a saúde da mãe, da mulher, né, da grávida, isso seria proibido, né? Então, desde 2021, a gente tem um crescimento aí de 19 estados que passam a promulgar cerca de 106 restrições a procedimentos vinculados, né, ao aborto, né? Sendo que dessas promulgações, 12 são proibições totais, né? E aí, essa decisão do Mississippi foi discutida na Suprema Corte, e aí, a partir dessa jurisprudência, né, porque a Suprema Corte ela não legisla, ela tem o papel de fazer uma interpretação do texto constitucional, e aí ela vai se debruçar para esse caso, passando o entendimento ali de uma votação muito apertada, mas pelo entendimento de que a lei deveria, né, de que a jurisprudência, no caso da Roe versus Wade, que embasava todas as decisões que aprovavam a liberação do aborto nos Estados Unidos, fosse revogada, né? Acho que esses são os principais pontos que eu queria discutir com vocês, mas tem um impacto também, né, sobre como esse caso pode afetar outras decisões, né? Então já foi, né, pontuado, inclusive na época da decisão, inclusive pelo Procurador-Geral do Texas, de que seria possível rever outras pautas conservadoras, né, da direita cristã norte-americana, que seria reverter, por exemplo, decisões vinculadas ao casamento homoafetivo, né, que é a lei de 2015, que foi esse entendimento da Suprema Corte de 2015. Então, existe esse debate também, né, de como a decisão da Suprema Corte, no caso do aborto, pode repercutir também em outros direitos civis dentro dos Estados Unidos. De fato, é uma decisão muito impactante, e esse ponto que você levanta aí, né, à medida que a Suprema Corte alarga, eu diria de forma providencial, né, o espaço político dos estados, né, ou seja, o poder, o estoque regulatório deles, o poder de poder regulamentar, né, e isso favorece um marco regulatório muito fragmentado nos Estados Unidos, o que não é incomum, né? A gente sabe que várias questões têm marcos regulatórios lá muito, né, fragmentados, então com uma autonomia para os estados, a questão da saúde é uma, setor de serviços financeiros é outro, né? Enfim, a gente poderia aqui listar vários, mas esse é mais um caso que fragmenta, né, esse marco regulatório, que é assim, é em prejuízo qual seria a vantagem de um marco único, que serviria de base legal para formulações e implementações de políticas nacionais, né? Por exemplo, promoção de saúde, otimização dos recursos, inclusive, se é que podemos falar aqui em recursos econômicos, né? Como bastante defendido pelos liberais, então acho que até nisso prejudicaria, né? Bom, professora, a gente, e isso era muito previsível, né? Viu que a decisão gerou reação entre diferentes grupos da sociedade civil. Basicamente, os argumentos expressos pelos defensores do direito ao aborto, ou o direito de escolha, né? Ou os direitos reprodutivos principalmente das mulheres, aí ter essa autonomia para fazer essa escolha, são de longa data ancorados na ideia da capacidade de cada indivíduo de participar plena e igualmente em sociedade, particularmente na capacidade das mulheres, então, de fazer as suas escolhas, né? E isso está alinhado com os princípios, né, que defendem os liberais, né, os liberais econômicos, mas os liberais sociais, né, os progressistas, que a gente poderia chamar, né? E essas escolhas
girariam em torno de circunstâncias e questões, como, por exemplo, se uma mulher tem idade suficiente para cuidar de um bebê, né, de uma criança, criar um filho, em torno de circunstâncias materiais, dinheiro para comprar a comida, para alimentar, para estudar essa criança, condições médicas, inclusive com risco de vida por uma gravidez, né, uma mulher que não poderia levar adiante uma gravidez. O que você destacaria na mobilização da sociedade civil diante dessa decisão da Suprema Corte? Eu falo mobilização geral porque são vários grupos, né? A gente vê que tem grupos bastante mobilizados, ativistas aí de direitos civis e tal, e tem também, claro, do outro lado, os ativistas aí aborto, né, ou contra essa liberalização, tendo uma concepção bastante rígida, bastante diferente desses que lutam para preservar os direitos civis, os direitos individuais, tão caro à sociedade norte-americana de um modo geral. Então, Nes, não, muito bem apontado. Eu acho que são vários os impactos dessa decisão, né? Um deles é o momento no qual essa decisão acontece, já no governo Biden, né? Então a gente está numa outra situação, porque apesar de eu comentar aqui, né, que o Trump deixa uma vitória, a gente tem um momento ali de retomada, né, do Partido Democrata nos Estados Unidos e de se situar novamente no debate, né? E aí, em um momento em que a gente ainda, né, que nós temos, e que a sociedade norte-americana discute a questão racial, o debate sobre racismo estrutural nos Estados Unidos, a gente tem um movimento muito forte do Black Lives Matter, né, toda a articulação que foi feita pelos estados democratas, ou mesmo pela Geórgia, né, de trazer o maior número de inscrições e de participação da população negra na eleição de 2020, que bateu o recorde. A gente tem, nesse contexto, uma construção de narrativa dos juízes conservadores, né, e que vai justamente chocar com esse debate, né, quando ele vai colocar ali que a Suprema Corte já teve decisões contraditórias históricas, e como o caso da segregação racial, e que isso deveria, então, utilizar uma discussão sobre racismo para reverter um outro direito, que é o direito reprodutivo, né? Na decisão também tem argumentos absurdos que são colocados ali pelo Samuel Alito, de que, por exemplo, a decisão pelo aborto ela é racista, porque ela serve como uma espécie de esterilização das mulheres negras, o que também não corresponde com os fatos. Eu vou trazer aqui os dados de que a suspensão, né, e a derrubada dessa lei do aborto vai afetar justamente as mulheres pobres, né? O número de mortes, né, a OMS ela vai apontar que são 23 mil mulheres que morrem por abortos inseguros. Então, o número de mulheres que vão buscar de formas totalmente irregulares fazer o aborto vai gerar um impacto na saúde, sobretudo sobre as mulheres mais pobres, que são as mulheres negras. Então, são as mulheres negras as mais afetadas pela decisão, ao contrário do que o juiz afirmou na decisão dele, né? Porque a gente sabe que as mulheres de classe média, as mulheres brancas, elas vão procurar viajar para os estados. Tem um levantamento que depois a gente pode colocar na descrição, muito interessante, da BBC, sobre a distância que as mulheres terão para poder viajar para conseguir realizar um aborto legal em um centro clínico. Então, do Texas, por exemplo, a distância é absurda, mais de 600 quilômetros. Então, isso limita a possibilidade de uma parcela significativa da população, né? Então, a gente, em um momento em que a sociedade está discutindo a questão racial, o impacto das políticas sobre a população negra, a gente tem uma reversão, né, um retrocesso com essa decisão da Suprema Corte, que vai afetar justamente a população, as minorias dentro dos Estados Unidos, né? E aí a reação ela é muito forte, a sociedade se coloca nisso, e esse é um ponto também importante para destacar, né? O Pew Research Center fez um levantamento, por exemplo, que teve um crescimento de agora para outubro desse ano de 56% dos americanos e da população norte-americana aponta que a discussão sobre aborto é um tema central nas eleições de meio de ano, né? 65% dos americanos discordaram da decisão da Suprema Corte. Então, a gente tem um peso ali importante da sociedade vendo como retrocesso essa decisão.
da derrubada da Suprema Corte. Então, tem uma pressão social muito forte, né? Existe esse engajamento. E existe também um chamamento do próprio Partido Democrata para que a população vá às urnas, compareça às urnas, para tentar reverter a possibilidade de que também existe, né, de outros estados conseguirem aprovar mais restrições ao aborto, né? Então, uma questão importante é que a gente ainda não consegue calcular, dimensionar os impactos da revogação da lei de forma geral, porque ela tem acontecido ao longo do tempo, né? Então, teve impactos que foram imediatos, alguns estados demoraram algum tempo para tomar essa decisão, para implementar a decisão da Suprema Corte, né? Então, por exemplo, com a decisão da revogação em junho, 3 estados, né, que foi a Dakota do Sul, Louisiana e o Kentucky, tiveram imediatamente a suspensão do aborto, logo depois, no mês de junho, mas isso não aconteceu com outros estados, né? Então, por exemplo, o banimento em Idaho, no Tennessee, aconteceu 30 dias depois, então um mês depois. Outros procedimentos também foram implementados, então a gente ainda não tem assim todos os dados consolidados para trazer qual tem sido o impacto em termos econômicos e em termos de saúde com relação à decisão do aborto. Mas eu gostaria, e eu acho que seria importante já apontar alguns dados, alguns mapeamentos que a gente já tem sobre isso, né? Alguns levantamentos que já vêm sendo feitos, que vão trazer, por exemplo, inclusive na imprensa, né? A Forbes fez uma análise apontando que não só que mais da metade, né, 65% dos americanos discordam da decisão, mas eles colocam também a expectativa, né, de que os republicanos possam conquistar cadeiras na Câmara e como isso vai ter impacto também. Mas especificamente com relação aos impactos, alguns dados aqui que já estão disponíveis e que mostram algumas contradições, né, super importantes para a gente discutir aqui. O de que todos os estados que não expandiram o Medicaid, né, então 12 estados que não tiveram uma expansão no sistema de saúde, foram justamente eles quem implementaram alguma restrição ao aborto, né? 2,2 milhões de adultos norte-americanos não têm nenhum seguro de saúde, né? A maioria são mulheres negras, como a gente estava comentando aqui, mulheres de cor, sejam negras, sejam pardas. Os estados que têm restrições ao aborto não possuem cobertura de sistema de saúde no pós-parto. Então, são estados que vão banir a possibilidade de aborto, mas que não acolhem essas mulheres, né? Não existem políticas de saúde ou políticas econômicas para fazer o acolhimento dessas mulheres que se veem obrigadas a dar continuidade a uma gravidez, mesmo que tenha sido por estupro, como no caso do Texas, por incesto ou por risco à saúde materna, né? As mulheres negras, elas serão as mais afetadas, então os dados vão apontar que existe um índice de 3,5 vezes maior a chance das mulheres negras morrerem no pós-parto, comparado com as mulheres brancas. Só 11% dos estados norte-americanos oferecem licença remunerada, então licença maternidade remunerada. Então, assim, existem vários, né? A gente tem os estados, por exemplo, um outro dado, né, que é o OMS, como eu já discuti, já apontei, o número de mulheres que morrem por aborto inseguro vai aumentar, então já existe essa expectativa de que isso vai crescer, né, com aumento de 21% do número de mortes por realização de aborto inseguro nos Estados Unidos, sendo que desses vai ter um aumento de 33% entre as mulheres negras, né? Então, são os estados que têm leis mais duras com relação aos direitos reprodutivos e ao aborto, são justamente aqueles que menos apoiam as mulheres mães, seja financeiramente ou seja com o sistema de saúde. Então, os levantamentos também que eu estava pesquisando, que a gente tem feito esse levantamento, o impacto econômico também é muito grande, né? O impacto das mulheres que, então, saem do mercado de trabalho sem licença remunerada para conseguir dar continuidade à criação dos filhos. Então, existe uma discussão também muito importante nos Estados Unidos, né, e que tem sido colocado também agora para discutir nas eleições, sobre justamente isso, né, qual que é o impacto, tanto no sistema de saúde, quanto no sistema econômico, né? Então, por exemplo, tem relatórios do Center for Disease Control, tem do Institute for Women's Policy Research, que vão apontar, por exemplo, que
das mulheres na idade entre 15 e 44 anos, elas teriam um ganho de 101,8 bilhões de ganhos anuais se elas tivessem o direito ao aborto, né? O acesso a mecanismos de direito reprodutivo. E aí a gente vai discutir outras questões também, né? Porque não é só o direito ao aborto, até próprio planejamento familiar nos Estados Unidos é muito falho, né? Mesmo a discussão de métodos contraceptivos em determinados estados é um debate que é totalmente, enfim, né, um tabu ali na sociedade para essa discussão, né? Então, os impactos têm sido muito grandes, mas a gente ainda não tem os dados consolidados, porque ainda estamos observando quais têm sido os impactos desde junho, né? Até a Forbes fez um levantamento interessante que eu li assim sobre os últimos 100 dias, né? Desde os 100 dias da decisão, quais foram as principais consequências, né? Então, eles apontam, por exemplo, o fechamento de clínicas que existiam nos estados da Virgínia Ocidental, Louisiana, né? O Mississippi tem um instituto que chama Guttmacher, e eles fizeram um report apontando, né, que as clínicas em 11 estados pararam com o seu funcionamento, né? Então, tem uma discussão também sobre o acesso de pílulas contraceptivas para realizar o aborto em casa. Então, os estados vêm tentando banir mecanismos para que as mulheres consigam comprar essas pílulas pelo correio, né? Então, o sistema de saúde emergencial está em risco, né? Inclusive por conta dos estados que tem tido, né, tem tido o sistema de saúde sobrecarregado por conta das mulheres que saem dos estados onde agora é proibido o aborto para fazerem para fazer a suspensão dessa gravidez nos outros estados progressistas, né? Tem os impactos no judiciário também. Então, as cortes estaduais continuam debatendo, né? Então, existe um questionamento de órgãos que defendem os direitos reprodutivos, que vem questionando esse banimento e vem apontando que ele é inconstitucional. Então, a batalha no judiciário também não se encerrou, isso vai acabar em algum momento voltando, né, para o debate dentro da Suprema Corte. E aí a gente tem uma discussão também, por fim, sobre, bem rapidinho, eu ia falar das midterms, mas antes falar sobre os efeitos para além do aborto. Então, a Forbes, por exemplo, aponta que os medicamentos que são utilizados para a suspensão do aborto também são utilizados para outras doenças, como artrite reumatoide, lúpus, câncer, e que as pessoas têm tido dificuldade de acessar essa medicação por conta do banimento dos estados, né? Então, assim, é uma discussão assim super ampla que vai impactar aí, que tem impactado o sistema de saúde, o sistema, a economia dos estados, né, o sistema econômico, um grande paradoxo, né? Em estados conservadores e grupos pró-vida, né, que dizem defender o direito à vida, mas que não dão nenhum suporte para que essas mulheres, então, criem os seus filhos de uma forma digna, né? Então, são os estados mais pobres, são aqueles que têm mais restrições ao aborto, né? As possibilidades de exercer, né, os direitos reprodutivos. E aí tem vários levantamentos que mostram isso. Justamente os estados que têm mais vulnerabilidade social e econômica são aqueles que têm políticas mais restritivas dentro dos Estados Unidos. E essa pauta, ela é historicamente acolhida entre os democratas, né? Como eu disse lá na apresentação, tende a ser tida como uma tábua de salvação, vamos dizer assim, para os democratas mesmo, né? Escreveram sobre isso nos noticiários, né? Logo depois que saiu essa sentença, a partir do momento em que a decisão, né, da Suprema Corte veio a público. E os democratas logo denunciaram esses efeitos, né, que você traz aí, que se manifestariam em uma crise de saúde, e então eles partiram para uma cruzada para reconquistar eleitores aí das áreas suburbanas, que pareciam muito dispostos a penalizar o Partido Democrata por causa dos altos preços aí dos alimentos, ou seja, dos problemas econômicos, né? Os altos preços dos combustíveis. E é claro, né, o presidente Biden não é nada popular, né? É um presidente impopular, e aí isso, de fato, estava dando muito gás, muita vantagem para os republicanos.
Mas quando vem essa pauta ela toma uma projeção, ela ganha uma projeção, os democratas conseguiram obrigar os republicanos a sair da zona de conforto, né, em que eles estavam ali reforçando essa percepção negativa dos eleitores quando apontavam os problemas econômicos, e não só econômicos, mas também os problemas imigratórios, e os problemas sobre criminalidade, né? E eles, de fato, como você colocou aqui, procurando agilizar os processos legislativos, estaduais, para impor essas proibições estritas ao direito ao aborto, né? A interrupção de uma gravidez aí, que não teria condições de ser levada adiante, né? A gente também deve colocar isso. E um caso que serviu para alarmar aí os republicanos, eu acho que acendeu mesmo uma luz de alerta ali para eles, foi, e os democratas também bateram nessa tecla de que era um sinal positivo para a campanha deles, né? Foi o caso do estado do Kansas, né? Que lá no meio oeste dos Estados Unidos, e que é inquestionavelmente vermelho, né? Ou seja, nos Estados Unidos republicano, quer dizer, que lá em agosto, agora desse ano, votou um referendo para a manutenção do direito ao aborto. Então, aquilo foi muito emblemático, né, Débora? Então, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre como essa pauta está sendo tratada nesse contexto de eleições agora de meio de mandato, essa decisão da Suprema Corte, caracterizada por esse conservadorismo extremo, você acha que ela pode, de fato, favorecer os democratas nessas campanhas eleitorais? Eu acho que essa é a questão que está sendo colocada aqui para todo mundo, mas eu gostaria aqui de ouvir a sua análise sobre isso, por favor. Então, Neuza, eu concordo, estou de acordo com você, eu entendo que... E aí as pesquisas já vêm apontando isso, né? A discussão sobre aborto, ela entra como um tema-chave para as eleições de meio de ano agora nos Estados Unidos, né? Então, teve um crescimento, né, do interesse da população americana de modo geral, tanto entre democratas quanto republicanos, né? Então, de março, antes da decisão da Suprema Corte, por exemplo, o Pew Research aponta que a discussão sobre o aborto era só 43% indicavam que era um tema importante. Agora, 56% dos entrevistados na pesquisa apontavam que era um tema importante, perdendo para a economia a questão do controle de armas e da violência nos Estados Unidos, né? Então, que são temas também da pauta democrata, né? Então, o Biden tem feito esse chamamento, o Partido Democrata de modo geral, de que a discussão sobre aborto, sobre controle de armas e sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos são pautas centrais e que a população deve, então, né, comparecer às urnas. Então, a ideia é reduzir o índice de abstenção para que a população, de fato, vá votar, né? Outras pesquisas já indicam isso, né? Então, por exemplo, agora falando entre eleitores democratas, né? Entre a população que se identifica com o Partido Democrata, mais da metade cita a questão do aborto, né? Então, a gente tem tido um aumento de registros de mulheres eleitoras para participar das eleições das midterms. Então, existe a expectativa de que o Partido Democrata mantenha, né, consiga manter a maioria no Senado, mas também está muito disputado, né? Então, existe também uma discussão de que tem chance de que os republicanos conquistem ali entre 10 a 20 cadeiras na Câmara, né? E aí, dessa forma, eles obteriam a maioria, né? Então, não está um cenário confortável também para os democratas. Existe um movimento, mas ele é bem menor, mas você citou o caso do Kansas, né? Existe um movimento de republicanos prometendo que não vão mexer com essa discussão do aborto para não perder o apoio, né, da população. Então, por exemplo, tem um gráfico da Reuters muito interessante que eles publicaram agora no dia 29 de setembro, apontando como aos direitos reprodutivos a questão do aborto está na disputa, né, entre os estados. E aí eles apontam, por exemplo, que existe, né, um chamamento, por exemplo, no caso do Arizona, o aborto já foi banido, e aí a gente tem governador que é republicano, legislativo de maioria republicana, então a situação dificilmente vai se alterar, né? Mas em outros estados, por exemplo, existe essa possibilidade, né? Então, por exemplo, em Michigan, o governador tem feito
um movimento para bloquear a aprovação de uma lei no legislativo estadual, que é de maioria republicana, para restringir ainda mais o aborto, né? Então, existe esse chamamento, né, vamos dizer assim, do governador democrata para que isso não se reverta, né? Esse é um outro caso também em outros estados, a Carolina do Norte, por exemplo, aqui no qual o legislativo é de maioria republicana e o governador é democrata, não vai ter eleição para governador no estado, mas os republicanos precisariam controlar 72% dos assentos na Câmara e 30% no Senado para conseguir reverter o veto do governador sobre a lei, sobre as restrições aos direitos do aborto, né? Então, o debate está em pauta em vários estados, né? Por exemplo, o outro caso é o caso da Pensilvânia também. Os republicanos têm maioria no legislativo e eles querem manter essa maioria, então tem um movimento para que a população, né, um movimento do governador que é democrata, para que a população vá às urnas e assim eles percam essa maioria no legislativo, né? No Wisconsin também os republicanos precisariam obter maioria na Assembleia Legislativa para conseguir reverter o veto do governador. Então tem tido um movimento nos legislativos estaduais para estabelecer mais restrições ao aborto e aos direitos reprodutivos, e os governadores que são democratas vêm barrando, né? E aí nós teremos agora nessas eleições de meio de ano, tanto alguns estados eleição para governador, quanto para a troca do legislativo. É por isso que esse tema está tão em pauta, né? Então teve o caso, como você disse muito bem, o caso do Kansas aconteceu meio que essa promessa, né? Mas um exemplo aqui, por exemplo, é o do Maine. No Maine, os republicanos, eles disseram, né, que eles não estão interessados em fazer alguma legislação para suspender ou para restringir os direitos de aborto no estado. Mas aí os democratas já falam, não, nós somos céticos com relação a isso. Então haverá um movimento para que isso aconteça, né? Os dados sobre os dados a respeito dos impactos da discussão sobre direitos reprodutivos, sistema de saúde, tem vários, assim, né? Depois a gente pode divulgar também, mas o CDC apontou também um relatório que mostra sobre como o risco de morte materna é maior em estados que tem mais restrições ao aborto. Então, é um tema que vai, inclusive, além da discussão dos direitos reprodutivos, né? O debate sobre Medicaid, ele é central também nessa discussão. Foi uma agenda do Obama, né? Mas o Obama, a todo momento, ele foi travado, e é uma discussão que o Biden também coloca em xeque, né? É uma pauta importante para o partido, mas a gente sabe que é muito difícil que isso aconteça, né? Então, essa discussão do sistema de saúde, ele também vem atrelado com a questão dos direitos reprodutivos, né? Então, é um tema que está ali, que está na pauta, e é uma discussão que, diferentemente das eleições, por exemplo, presidenciais, né? Quando a Hillary se candidatou, pouco se falou sobre aborto. Eu acho que existia um movimento assim de não tocar nessa pauta, porque é uma pauta polêmica, inclusive ela vai... Aí é que tá, né? Se a gente o problema é trazer a discussão da moralidade e da questão do peso religioso para uma decisão que é uma questão de saúde pública, né? Então, a Suprema Corte, nessa decisão, a todo momento, as instituições que atuaram como partes interessadas, aquelas que estão vinculadas a grupos conservadores, são grupos conservadores cristãos e trouxeram os argumentos morais, né? A discussão da moral religiosa, da moral cristã, para discutir, mas contra fatos não tem muito argumento. Se a gente for olhar os dados, o fato é que as mulheres morrem e que é um problema de saúde pública, é um problema de crianças que também nascem, e aí o CDC mostra, né? São crianças que nascem abaixo do peso, que nascem com deficiência intelectual, porque não tiveram um acompanhamento ao longo da gestação, são mulheres que estão completamente à margem do sistema de saúde, né? É uma coisa, assim, muito que eu fiquei chocada, assim, que eu via meses atrás, foi a divulgação na imprensa de que tem um grupo conservador, que foi esqueci o nome dela, mas um grupo conservador pró-vida, eles criaram um sistema de entrega de crianças, né, por caixas. Então, são uma espécie de caixas, assim, que ficam dentro de órgãos, principalmente em corpo de bombeiros, e aí é uma caixa climatizada,
a criança fica com controle da temperatura, e aí a mãe, ela abre a caixa e coloca o bebê ali, e aí, depois que ela põe, ela também, se ela arrepender, ela não consegue pegar de volta, porque a caixa trava, e aí eles acionam o atendimento de 24 horas para o bombeiro e tal. E aí todas essas crianças, né, além do nível, né, de desespero de uma mãe, né, de uma mulher que não conseguiu ter nenhum apoio no sistema de saúde, e aí no final ela chega numa situação de ter que abandonar aquela criança, todas elas têm dificuldade de aprendizagem, são crianças que têm problemas de desenvolvimento, né? Então mostra assim, o total fracasso do sistema de saúde, né? E esse é um tema assim, importante que está na pauta e que eu acho que tem sido discutido justamente por conta da pressão da sociedade diante da reversão da lei Roe versus Wade na Suprema Corte, né? Então a população identifica agora que a questão é essa, né? Esse movimento agora ele está nas mãos dos governos estaduais, né? Então tá no colo dos estados tomar a decisão sobre restringir ou não o aborto. E é uma questão interessante, assim, importante também, se a gente for pensar do ponto de vista do federalismo norte-americano, é que, historicamente, quando a gente tem um embate, né, entre estados, entre leis estaduais e leis federais, a tendência é a Suprema Corte tomar uma posição mais centralizadora, né? E aí, nesse caso, há uma descentralização de competências, né? Então, se reforça essa autonomia dos estados para discutir um tema que é tão importante. E aí existe, então, esse movimento do Partido Democrata de conquistar a maioria na Câmara e no Senado para conseguir aprovar uma lei federal que possa regulamentar a questão do aborto nos Estados Unidos, né? Enquanto isso, o campo de batalha fica no nível subnacional, né? E aí o que está em jogo é isso, e o que a gente tem percebido é esse aumento, então, do interesse da população em discutir o tema, que é uma novidade, que eu acho que se a gente for pegar nas eleições anteriores, não era um tema que estava na pauta como um tema-chave, né? E agora a gente precisa acompanhar qual que vai ser o impacto dessa discussão sobre as cadeiras ali, né? Como vai ficar o equilíbrio entre os republicanos ou os democratas, né? Mesmo que a gente observe alguns republicanos se comprometendo a não discutir esse tema, o fato é que ela é uma pauta tradicional do Partido Democrata, né? Então, aonde os democratas conquistarem maioria, a tendência em colocar esse tema para debate e tentar avançar em mecanismos de regulamentação é maior, né? Eu tendo a concordar com alguns analistas que isso está muito próximo agora das eleições, né? A gente vai ter as eleições aí dia 8 de novembro, né? Essas eleições de meio de mandato. E então acho que não daria tempo dos democratas conseguirem levar, comunicar essa complexidade, comunicar os efeitos, né, os desdobramentos negativos dessa decisão, de forma que o eleitor possa ter informações e refletir sobre aquilo e decidir, né? Então, infelizmente, eu não queria ter essa posição, mas eu tendo a concordar com a posição desses que avaliam que a questão do direito ao aborto provavelmente não será suficiente para salvar os democratas na Câmara, né? Porque de perder o controle na Câmara tem, de fato, uma vantagem aí dos republicanos, e que a questão, como eu já citei, né, a questão econômica aí, com os preços altos, né, inflação, combustível, enfim, que estão ligados, e a questão imigratória, e depois a questão da criminalidade aí, que tanto apavora, né, os eleitores, e essa falta de popularidade, né, do Biden também. Então, acho que o controle na Câmara tende a ir para os republicanos e possivelmente o Senado, né? Parece que ainda estão tentando, né? Os democratas estão tentando assegurar essa maioria, que já é frágil, né? Então não muda muito, mas enfim, a verificar, né, Débora? Eu acho que a gente não dá para prever aqui. Bom, Não, eu estou de Débora. acordo. Só para complementar, estou super de acordo com você. O tema da economia, 77% dos entrevistados apontaram que é o tema central, né? Então, de fato, a discussão do que está acontecendo na economia norte-americana é o ponto central, né? A saber qual vai ser o impacto agora sobre essa discussão, né, do aborto no nível subnacional também. Bom, Débora, a gente vai
encerrando aqui o nosso programa por hoje. Muito bom ter falado com você sobre esse tema, é um tema muito complexo, muito sensível, mas ele é importante de ser discutido, né? Acho que independente aqui das opiniões de cada um, eu acho que precisa ser discutido na sociedade. Eu acho que lá nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo, né? Porque essa pauta, essa decisão, ela mexeu também com os interesses levantou as preocupações de organizações, de grupos, de indivíduos espalhados pelo mundo todo, né? Acho que isso também é fato, né? Então, mais uma vez, te agradeço muito pela sua participação aqui. O convite está feito para você sempre voltar para discutir com a gente aqui, porque você tem aí as suas pesquisas, né? Faz parte do nosso INCT. Então, eu agradeço, além de agradecer a professora Débora, que disponibilizou-se a vir aqui, eu agradeço também aos nossos colaboradores e aos nossos seguidores aqui do nosso canal. Então, obrigado a todos e a todas, né, que fazem parte aqui da nossa comunidade ou do nosso público, né, e nos acompanha aqui no programa. E aí eu peço para que cada um de vocês não deixe de dar um sinal bem positivo ali para a gente, isso ajuda muito. Se não estão inscritos no programa, pediria para se inscrever, porque assim vocês também recebem comunicações de sempre que tiver aqui um programa novo, um conteúdo novo para vocês assistirem. Então, é isso. Muito obrigada a todos e até mais. A gente se vê. Muito obrigada.